Oi gente, tudo bem? A resenha de hoje vai ser sobre essa base da Becca que chegou finalmente ao Brasil, que o nome dela é Ultimate Coverage 24 horas. É uma base que, na verdade, ela promete duração e promete altíssima cobertura. Eu peguei a minha na cor Buff e eu costumo ser MAC NC20. Eu acho que ela é um pouco mais clara que o MAC NC20 aí para quem quer referência de cor. A base tem 30 ml, a quantidade padrão, né? Tá vendo? A embalagem dela é super linda, é uma das embalagens de base mais lindas que eu tenho, tá vendo? O pump é muito bom, você consegue dosar bem a quantidade de produto. É uma base que lá fora custa $44 e aqui no Brasil custa R$ 209. Não é uma base barata, por isso eu quis usar bastante essa base em todas, assim, praticamente todas as possibilidades possíveis, com todos os primers possíveis. Por isso que eu demorei para fazer essa resenha, que ela já chegou aqui já tem um tempinho, mas eu segurei para usar ela de todas as formas antes de falar a minha opinião final para vocês. E gente, a minha opinião é muito dividida. Por quê? Porque eu amei a cobertura da base, mas eu não amei o acabamento, o jeito que ela fica na minha pele. Eu já adianto que é uma base para quem tem peles assim muitíssimo oleosas, porque ela tende a dar uma agarradinha, a evidenciar as partes ressecadas que a gente tem no rosto. Eu, como assim, apesar de ter a minha pele muito oleosa, eu ando com umas partes ressecadas por causa de ácidos, por causa de tratamento de pele. Então, ela, de uma certa forma, ela evidencia essas áreas e não fica com um aspecto muito bonito. Vocês vão ver na aplicação. Definitivamente não é uma base assim que eu acho que vai dar muito certo em peles maduras. Claro que tem as exceções, né? Porque geralmente pele seca e pele madura já tem assim umas áreas de ressecamento. No entanto, eu não acho que ela marca as linhas de expressão. Eu tenho linhas, por exemplo, aqui na testa e eu acho que ela não marca nada. Eu tenho outras bases que na verdade são até mais hidratantes que às vezes marcam aqui e essa não marca nada. Entendeu? Eu não acho que ela marca, né, essa linha que eu tenho aqui também, mas o que acontece? A textura dela acaba que, por ela ser bem grossa, por ela ser bem pesada, ela dá uma acumulada aqui durante o dia, ela dá uma acumulada aqui no queixo durante o dia. Aqui no nariz ela acaba não ficando muito bonita, porque eu tenho essa área aqui um pouco ressecada. Então, não é uma base que eu amei, porque ela realmente ela marca todas esses probleminhas na pele que eu tenho. Então, se você tem esses problemas também, não vai ser uma base que vai ser boa pra você. Eu sinto que eu tenho que usar assim muito hidratante, eu tenho que assim preparar muito bem a pele para ela ficar minimamente decente. Mesmo assim, no decorrer do dia, eu toco às vezes a minha pele, né? E a base ela sai porque ela transfere, entendeu? Aqui no decorrer do dia, né? Porque eu transpiro muito nessa área, geralmente eu já, assim, bem no meio do dia, não é nem no final, eu já tô sem base aqui. Aqui também, apesar dela ser assim altíssima cobertura, vocês sabem que eu amo esse estilo de base, ela tem realmente uma aparência de base. Você vê que a pessoa tá assim 100% maquiada, porque a textura dela, tá vendo? Não é uma textura bem líquida, é uma textura mais densa, né? Apesar de que não é das bases mais densas que eu tenho, mais mousses, né? Ela chega a ser líquida, mas assim, ela é uma base que, por exemplo, ela é bem densa em pigmentação. Então, não é uma base fácil de aplicar, não é uma base fácil de espalhar, entendeu? Você tem que vir ali com o maior cuidado do mundo. A melhor aplicação eu achei que foi com pincel, porque a esponja, ela tira um pouco, você vai aplicando, quando você vai reaplicar ou quando você vai polir depois por cima, ela acaba tirando um pouco a base por baixo. Eu tive esse problema de aderência com ela também. Com primers siliconados, muito siliconados, essa base não adere na minha pele, entendeu? Ela fica, conforme você vai passando a esponja ou o pincel, ela, em alguns lugares, ela meio que faz uns buracos, assim, você tem que ficar reaplicando a base, e nisso você perde muito tempo. No entanto, apesar desses problemas de duração, que eu digo que é mais de transferência, que a base acaba saindo em alguns lugares, é uma base que ela controla muito o meu brilho. Eu aplico ela e assim tem feito uns calores assim absurdos
E eu chego em casa e a pele, assim, tá sem brilho, sabe? Então é uma base que eu acredito que seja boa pra quem tem pele, assim, muito, muito oleosa mesmo. Se seu problema é apenas brilho, eu acho que pode ser que você goste dessa base. Mas se você tem poros também, eu acho que é uma base que ela não faz nada por eles, sabe? Eu acho que ela, nos meus, ela ainda dá uma evidenciada, mas como eu uso geralmente pós muito bons, como o da Huda Beauty, eu consigo dar uma resolvida nesse, entre aspas, problema. Mas não é dessas bases, assim, por exemplo, a da Huda, eu sinto que ela, opticamente ali, em fotos, né, em vídeo e até na vida real, ela dá um disfarce aqui, ela dá tipo um blurzinho na pele. E é isso que eu queria dizer pra vocês, que é uma base alta cobertura, não chega a ser o nível da Huda, ela é um pouco menos, não chega a ser o nível da Kat Von D, mas das três é minha menos preferida. Aquela sensação de base, de você estar de base o tempo inteiro, a sensação de base um pouco mais pesada, que eu também não curto muito nela. Eu chego em casa já doida pra tirar, sabe? Ainda mais nesses dias que tem feito assim muito calor. É até um pouco desleal, né, testar base nesse calor que tem feito, porque assim, tem feito certamente mais de 40 graus. Não sei se tem, na verdade, batido os graus, mas a sensação térmica é de bem mais de 40 graus, né? Então nenhuma base, na verdade, tá ficando digna na pele, mas essa base em comparação com outras, por exemplo, como a Maybelline Superstay que vende aqui no Brasil, eu acho que a Maybelline Superstay é muito melhor do que essa daqui, porque não deixa tanto essa sensação pesada, apesar de ter a cobertura boa, ela fica um pouco mais aveludada, fica bonita na minha pele. Então, gente, a minha pele está limpíssima, eu hidratei bastante, eu apliquei esse spray Hangover da Too Faced, que ele ajuda a aderir, eu apliquei esses dois primers, um é o Primerizer da Smashbox, que ele ajuda a hidratar a pele, e eu apliquei esse da Becca, o First Lighting Primer, que também é muito bom, eu gosto muito dele. Então, por ser um primer da Becca, a gente, né, subentende que ele deveria funcionar bem com a base. Eu vou aplicar aqui desse lado esquerdo, vocês vão ver que eu tô com duas espinhas aqui, quer dizer, duas marcas, né? Ó. E eu vou espalhar com o pincel. E vocês vão ver que a cobertura é máxima, realmente. O pincel também tava limpíssimo, tá? Recém-lavado. Lavei ontem. A cor que eu escolhi foi a Buff, né? Que eu fui meio que induzida a erro pela marca, porque no site gringo da Sephora, que sempre tem as descrições melhores da base, tava escrito Light Medium Leaf Yellow Undertones, que é geralmente a minha cor em todas as outras bases, né? Que é médio claro com um subtom amarelo. Só que essa é bem clara. No entanto, ela oxida, tá, gente, durante o dia. Mas não é uma base muito tranquila de aplicar. Vocês veem que eu tô assim, tá vendo? Né? Esse pincel é ótimo pra aplicar base, mas eu tô assim, dando batidinhas pra deixar o acabamento dele mais polido. Ó, eu vou aproximar bastante, tá vendo? Não ficou o acabamento do jeito que eu gosto. Eu vou passar um pouquinho de esponja sem base. Só pra dar um polimento. Mas olha, ela começa a meio que tirar a base por baixo quando você aplica a esponja. Então, é uma base que é para você aplicar com pincel. E por mais que a cobertura seja altíssima, sei lá, de uma certa forma eu não gosto, porque parece que você tá com muita base. Mas olha, tá vendo como a esponja já tirou um pouquinho aqui e eu já consigo ver um pouco da marca da espinha? Então eu tenho que voltar com o pincel. Ó, só para vocês verem a diferença, né, de um lado e de outro. Engraçado que ela não fica assim um mate desconfortável, um mate assim super seco, mas é a aparência dela na pele que me incomoda um pouco. Desse lado eu vou aplicar um pouquinho de Professional, que é um primer assim mais conhecido, que muita gente tem. Só que nessa área dos poros para vocês verem a diferença. Que desse lado eu não apliquei nenhum primer de poros, mas o que eu notei algumas vezes era quando eu aplicava primer de poros, ela meio que ficava feia nessa área aqui.
aqui no queixo, que o meu queixo anda um pouco mais ressecado, realça muito, muito mesmo. Ó, até que ficou melhor, mas olhando bem aqui no espelho, principalmente o espelho de aumento, ela não adere tão bem com o primer, esse estilo professional, assim. Até esses primers de silicone. Aqui no nariz, ela não fica bonita. Aqui no queixo, tá vendo? Ela também fica como se fosse esfarelenta. Porque eu tô, assim, como se fosse umas pelinhas. Por mais que eu hidrate, quando eu aplico a base, parece que realça as peles. Quando eu tô só com a pele sem nada, tipo só com o hidratante, não aparece as peles. Esses foram os primers, esses dois primers foram os que mais deram certo. Com outros primers, assim, mais matificantes, assim, foi um terror. Eu levava, assim, 40 minutos pra aplicar a base, porque eu aplicava a base, aí a base meio que saía, aí eu tinha que voltar lá e aplicar novamente. E isso aqui eu acho que ajuda muito, porque ele tem uma textura, assim, meio pegajosa, então eu acho que dá uma agarrada na base. Quando passar o corretivo, né, eu costumo usar corretivos assim bem hidratantes quando eu tô usando essa base, geralmente o corretivo da Charlotte Tilbury, que é mais hidratantezinho e tal, e aplico o pó, eu acho que dá uma melhorada no aspecto, mas a base sozinha, ela não fica tão bonita na minha pele. Espero muito que a câmera, tá vendo, esteja captando que ela aqui não fica nada bonita. No queixo ela tá bem feinha. Na testa também, apesar dela não marcar as linhas, ela não fica com aspecto simplesmente bonito, sabe? Ela fica com aspecto pesado. E eu vou aproximar que vocês vão ver, tá vendo que ela realça todos os meus furinhos. Eu tenho tipo uns furinhos aqui no meio, né? Porque eu tenho, tipo, monocelha, então quando a gente tira com a pinça, fica, né, meio que a marquinha. Então ela realça todos esses furinhos meus, os poros também ficam bem realçados. Acaba que disfarça um pouco, porque o pó que eu vou usar, o da Huda, ele faz tipo um blur, assim, nos poros. Mas, assim, quem não tem um pó potente com essa base, não vai dar certo, porque vai realçar. Quem tem poros abertos, ela dá uma realçada nesses poros. Espero que a câmera esteja captando. Então, meninas, olha, aproximando, vocês vão ver que quando a gente aplica o pó, né, e o restante da maquiagem, né, dá até uma disfarçada, mas quando você aplica a base, logo depois que você aplica a base, você fala assim, meu Deus, essa base tá pavorosa, é um total desastre, né, mas eu ainda consigo dar uma consertada nela, uma trabalhada nela, mas é aquilo, eu fico com esses sentimentos mistos realmente com ela, assim, eu gosto da cobertura, eu gosto da duração na questão do brilho, porque ela controla muito meu brilho. Eu chego em casa, assim, depois de horas e horas e horas, a minha pele tá sequinha, sabe? Não tá com aquele brilho, sabe? Aquela pele meio cara de oleosidade, cara de coxinha de rodoviária. Aqui, gente, o check-in da base, tá vendo? Eu tô já com ela muitas e muitas horas. E assim, vocês não veem brilho quase que algum realmente. Olha, ela controla muito bem o meu brilho. No entanto, se eu aproximar, vocês conseguem ver que aqui no queixo já saiu bastante base. Aqui ao redor do nariz. Aqui, ó, já não tenho muita base, mas com relação ao brilho ela mara. É uma base, gente, que não tem fator de proteção solar, então ela não reflete nada, nadíssima nos flashes, né? Isso ela tem, assim, de muito bom. A informação é que ela tem 22% de água na formulação, então isso promove a hidratação, mas, gente, eu não sinto. Na minha pele, assim, infelizmente, realmente não deu certo. É uma base que, assim, em fotos ela parece até bonita, mas quando você chega perto, quando você aproxima, assim, quando você tá vendo ali na vida real, você e o seu espelho, você percebe, entendeu? Esses probleminhas, né? Mas de longe é uma base que é até bonita, assim, você dá aquela cara de base super maquiada, assim, super festa, de uma pele assim completamente de porcelana, mas quando você chega perto você vê os problemas. É que ela é uma base que transfere muito, assim, no celular, tá vendo? Até aqui eu fazendo assim com
Geralmente não acontece isso em outras bases. Eu tô vendo um pouquinho de base aqui na mão, bem pouquinho. Quando você fala no telefone, é aquela base que, assim, deixa tudo marcado. Não tem uma base que é um pouco grudenta. É uma base que, assim, eu, infelizmente, não amei. Assim como eu não amei tanto a base da Jouer, né? Eu acho até, inclusive, elas um pouco parecidas, porque são bases, assim, que você fica com a sensação de base na pele o tempo inteiro. A base da Jouer, que eu tô comentando, é essa daqui. Ela é muito, 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 muito pigmentada. Assim, ela faz uma camada mais fina que a da Becca, porque a pigmentação nessa base aqui é até maior. E apesar dela fazer uma camada fina, ela não fica bonita na minha pele. Na época da resenha, ela até ficou, porque eu não tava realmente com essas áreas problemáticas, né? Mas hoje em dia também é uma base que eu não consigo usar porque ela realmente é muito seca. Ambas essas bases aqui são muito sequinhas, elas são muito, assim, bem mais pro mate do que pro acabamento mais aveludado, mais acetinado. Por mais que eu hidrate bem a minha pele, muito bem, passei assim mineral 89, faça aquela preparação assim maravilhosa de pele, assim, o hidratante mais potente aqui na área dos olhos, geralmente eu aplico aquele da Kiehl's de abacate, que é super hidratante. Passo primers hidratantes, né? Tenho usado esse Hangover, que também é hidratante. Mesmo assim, a base não fica com um viço bonito, com um aspecto bonito. Ela meio que tira a vida da minha pele. Então, por isso, eu não tenho amado e eu queria dividir essa minha opinião com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de curtir se vocês gostam de resenhas sinceras aqui no canal. Não esqueçam de comentar aqui embaixo se vocês acham que a base vai dar no tipo de pele de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Beijão, tchau!